Quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Eu sou ali da cidade de Tocantins, Gurupi, e eu estou aqui para me contar um pouco, do testemunho, da minha trajetória que o Senhor Ele fez, na minha vida e que o Senhor ainda Ele está fazendo. E eu quero deixar uma palavra antes de começar a testemunhar, falar da misericórdia, da grandeza do Senhor. Eu quero compartilhar nessa tarde, aqui no livro de Salmos, número 115, versículo de número 4, que diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, tem som algum sai da sua garganta. Com esta palavra, eu quero trazer nesta tarde um testemunho da onde o Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, pela sua benignidade, o seu amor, a sua compaixão, eu quero testemunhar, dizer para as pessoas que tem colocado diante de Deus a sua família, tem colocado diante do Senhor a sua casa, a sua parentela. E muitas pessoas acham que está como perdido, mas eu quero te dizer nessa tarde, nesse dia, que não está perdido, que a misericórdia do Senhor alcança todos aqueles a qual o Senhor Ele tem um propósito de salvação. Como eu li esta palavra ela traz a minha memória, a memória da minha infância, da onde o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, pela sua graça, o Senhor nos resgatou do mundo de lamaçal do pecado. Eu quero trazer nessa tarde, através desta palavra, dizer que eu nasci, eu cresci em um lar totalmente diferente, da palavra do Senhor. Eu não nasci num berço cristão e a minha mãe, ela trabalhava para o adversário, aonde muitas pessoas procuravam ali ela para ler a sua mão, aonde muitas pessoas dizem que é para ler a sua sorte, mas eu quero dizer que nós não temos sorte sem Deus, A misericórdia do Senhor tem nos alcançado, tem nos livrado, tem nos poupado. E ali crescendo naquele lar totalmente diferente, distanciado da presença do Senhor. Ali quantas vezes a minha mãe pegava aquelas imagens de escultura e colocava ali em um determinado lugar para a gente estar prostrado perante aquela imagem de escultura. E chegou um determinado tempo em que ela trabalhou para o inimigo, trabalhou para o adversário. As pessoas procuravam ela para ler a sua mão. Quantas vezes eu contemplava com os meus olhos físicos, como eu falei outrora, sobre a minha infância, onde eu tenho ainda muitas lembranças. Quantas vezes que ali ela fazia aqueles trabalhos para destruir vidas, para destruir casamentos. Quantas pessoas ali que eu contemplava, mulheres indo procurar ela para ler a sua mão, ler a sua sorte, como elas diziam. E ali eu me recordo num determinado dia que ali foi uma mulher, levou champanhe, levou velas, ali para fazer um despacho. E ali eu ouvi a minha mãe dizendo, após aquele trabalho, durante 7 dias, que ela ia pegar aquela champanhe, que ela ia dar para nós. E ali ainda a gente criança, quando ela terminava de fazer toda aquela obra, aquele ritual ali, ela compartilhava com os filhos, aquela champanhe ali ela abria e ele compartilhava com os filhos. Mas eu quero dizer que quando o Senhor Ele tem um propósito de salvação na vida da pessoa, não importa qual seja a situação, se a pessoa tiver no mais terrível lamaçal do pecado, a graça, a misericórdia do Senhor, ela alcança essa pessoa. E como eu li esta palavra nesta tarde, esta palavra ela fala muito comigo, porque eu vivenciei esta palavra quantas vezes a minha mãe nos exigia a dobrar perante
a ídolos, né, feito por mãos de homem, como aqui a palavra do Senhor está escrita. Tem olhos, mas não podem ver, tem pés, mas não podem caminhar, tem nariz, mas não pode sentir, tem boca, mas não pode responder. E ali, passando-se um determinado tempo, né, eu cresci, e ali a minha mãe propôs no coração dela de parar, né, de trabalhar para o inimigo, de fazer aquelas ações, a qual diante de Deus é abominável, porque só tem um Deus, só tem um Senhor, só tem um Salvador. E ali, quando ela determinou, propôs em seu coração de parar de fazer aquelas ações, né, a qual eu contemplava juntamente com os outros irmãos, o inimigo ficou furioso, né, o inimigo se levantou, né, a ponto de trazer destruições, né, para a nossa casa, de trazer destruições para a família, de trazer destruições para a nossa parentela, porque outrora ela trabalhava, né, para as trevas. E ali eu me recordo na minha infância que quando ela propôs de parar de trabalhar para o inimigo, ali ela ficou enferma aproximadamente um mês, acamada. E eu me recordo que as pessoas procuravam ela, né, para fazer trabalho, mas só que sempre ela dizia que não estava mais, né, trabalhando naquela área. Então ali eu já pude perceber, eu já pude contemplar que o Senhor ele já estava fazendo o que? A obra, né? O Senhor já estava trabalhando, mesmo sem nós mesmos entender, sem mesmo nós ter o pleno conhecimento, né, da salvação, sem mesmo nós ter o conhecimento do verdadeiro caminho, né, que é Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só tem um caminho, ninguém chegará a Deus, né, sem este caminho. E eu quero te dizer que o caminho é só Jesus Cristo, né? Muitos estão indo pelo atalho, né, estão indo pelos becos, pelas vielas, mas eu quero te dizer nessa tarde que só tem um caminho, que só tem um Deus, que só tem um Salvador. E ali, quando a minha mãe parou de trabalhar para o adversário, ali houve grandes destruições a ponto do inimigo ele ceifar, né, 2 irmãos meus, né, ceifando ali aquelas 2 vidas. E passando-se um determinado tempo, Deus ele sempre vai levantar um remanescente, né, da casa, da família, da parentela, para procurar, né, ao Senhor. E ali o Senhor Jesus usou, né, a minha irmã que nunca tinha aceitado o Senhor como único, como suficiente Salvador. Ela sempre ia visitar a igreja, ela sempre ia, né, convidada pelo irmão que morava próximo ali da nossa casa. E sempre quando aquele irmão convidava, né, a minha irmã para ir à igreja, a minha irmã ia. E um determinado tempo que ela foi, eu tenho a recordância como hoje, ali ela foi para a casa do Senhor, ela foi no compromisso de ouvir a palavra. E quando ela chegou naquele lugar que ela ouviu a palavra, tinha ali um pastor que estava ministrando a palavra do Senhor. Deus usou aquele homem em revelação e falou que o Senhor estava escolhendo, né, alguém da nossa casa, alguém da nossa família, que tanto, né, estava sofrendo. E pela misericórdia do Senhor, Deus ele chamou, né, a outra irmã minha ali no momento. Eu estava entendendo que era comigo, mas só que Deus ainda não tinha me chamado. Deus estava chamando a outra irmã minha. E ali quando a minha irmã chega da igreja, ela coloca eu e a minha irmã uma do lado da outra. E ela fala, Deus, ele falou que está escolhendo uma de vocês duas para servir, né, que vocês não venham perder tempo nem oportunidade. E ali a minha irmã foi direcionada por Deus, foi na outra irmã minha. E ali a outra irmã minha aceitou, né, o convite, aceitou o chamado do Senhor, a minha irmã Maiara. E no outro dia ela foi para a casa do Senhor, ela aceitou o Senhor Jesus, mas só que eu continuei no mundo, né, no mundo de perdição, no mundo de baladas. Todo sábado eu estava na festa, todo sábado, todo final de semana, né, a alegria que eu pensava que eu tinha, né, que eu imaginava que eu tinha a alegria no mundo era festa. Quantas vezes eu me arrumava no sábado,
né, programava tudo e colocava no meu coração para mim ir para a festa. E quantas vezes a minha mãe falava, Kaline não vai. E eu sempre ia, né, estava na fase da desobediência, então eu ia, né, para a festa. Mas eu quero te dizer que a única alegria se chama Jesus Cristo, né? O homem pode ir para a direita, para a esquerda, mas se Jesus não for a base dele, se Jesus não for o construtor, se Jesus não for a primícia, se Jesus não for o primeiro, torna-se tudo em vão, né? O que o homem natural está fazendo diante de Deus. E ali, todas as vezes que eu ia para aquela festa, que eu ia para aquela balada, quando chegava no outro dia, né, o meu coração ficava angustiado, o meu coração ficava triste, como se algo estivesse faltando na minha vida, e realmente estava faltando, era Jesus, era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo de Deus. Sabemos que o maior dom, o maior privilégio que um homem ou uma mulher pode ter da parte de Deus é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo. Ainda que muitas pessoas moram em uma bela casa, têm um bom carro, mas se a pessoa não tiver o Senhor como seu construtor, como seu Deus, como o seu alicerce, torna-se tudo em vão e de nada adianta. E ali no outro dia, voltando, no outro dia a minha irmã vai para a casa do Senhor, aceita Jesus. E ali eu comecei também a visitar a casa do Senhor, né? Comecei a sentir bem, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os louvores. E ali o Senhor já começou a trabalhar no meu coração. Ali o Senhor já começou a mudar, né, os meus pensamentos, a mudar as minhas atitudes. Eu já comecei a dar espaço a ir para a casa do Senhor, ouvir a palavra de Deus. E quando eu visitava, Deus falava fortemente, né, ao meu coração acerca da salvação. E quantas vezes eu recebi o convite para aceitar o Senhor como Salvador, e eu sempre falava, não, hoje não, eu vou deixar para a próxima vez, outro dia eu aceito o Senhor Jesus. Muitas das vezes nós mesmos queremos colocar barreiras, queremos colocar impedimento, olhamos para as nossas falhas, né? Olhamos para a nossa fragilidade e achamos incapazes que nós não vamos dar conta de sair do mundo. Mas eu quero te dizer que pelas nossas próprias forças, nós realmente não dá conta. Como a palavra do Senhor está escrita, ela diz no livro de Salmos, número 37, versículos número 5, está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, quem muda, quem transforma, quem lapida, quem trabalha, é o Senhor. Quem transforma, quem muda, é o Espírito Santo de Deus. E quando eu estava visitando a casa do Senhor, que o Senhor falava fortemente ao meu coração, o primeiro trabalhar que Deus ele vai fazer na vida de um homem, na vida de uma mulher, é no interior, é na parte interna. Quando eu comecei a visitar a palavra do Senhor, começou a entrar dentro do meu coração, a semente ficou brotada, a semente ficou germinada dentro da minha alma. Mas só que no momento, naquele tempo presente, eu não queria ainda aceitar o Senhor como meu Salvador. Então eu dei continuidade a conhecer as coisas do mundo, né, o pecado, né, as coisas terríveis, que quando nós passamos a conhecer a palavra do Senhor, até nós mesmos se envergonham de nós mesmos, porque nós sabemos que só a misericórdia, que só o perdão de Deus pode nos alcançar. Só a misericórdia do Senhor é que pode nos transformar de uma velha criatura para uma nova criatura. Como a palavra do Senhor Jesus está escrita no Evangelho de João, capítulo 3. Ali o próprio Senhor lhe disse para Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Nicodemos até ficou preocupado, como eu irei nascer? Sendo eu velho, como eu irei voltar para o ventre materno?
Ali Jesus, ele traz uma resposta para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Ali o Senhor estava dizendo: é necessário, Nicodemos, você retornar não para o ventre da tua mãe, mas é necessário você conhecer quem de fato eu sou, porque eu sou o único que pode te transformar, te libertar. Aquele homem entendia da palavra, entendia das leis, mas só que ainda era necessário, mesmo com aquela idade que aquele homem tinha, era necessário Nicodemos nascer da água e do Espírito. Passando-se um período, eu conheci o mundo do tráfico, né? Eu conheci uma pessoa que hoje é o meu esposo, pastor Paulo. Pela graça e misericórdia do Senhor, Deus me deu uma família. Passando-se um tempo, eu conheci o que é o mundo do tráfico. Quantas vezes ali eu entrava, né, para dentro de um quarto, quando a gente se conhecemos, quando nós passamos um período, né, namorando, quando ainda estávamos no mundo. A gente começou a desenvolver no mundo do tráfico. Quantas vezes a gente entrava para um determinado quarto e ali a gente pegava aquele tablete de crack, ali a gente começava a quebrar, a gente começava a dolar e para nós vender no outro dia, porque nós imaginávamos e tinha na nossa consciência que nós estávamos vivendo, né, no bom e do melhor, que nós estávamos usufruindo daquele dinheiro, né, aquele dinheiro sujo, porque sabemos que quando uma pessoa ela compra, né, a droga ali do traficante, o crack do traficante, quantos filhos roubam, né, dos pais, roubam da mãe, do seu tio, da sua mãe que seja, de alguém ou até de outras pessoas, só para ele consumir, né, ali aquela droga. E quem está ganhando, né, está usufruindo daquele dinheiro. Mas a palavra do Senhor diz que quando, né, outrora nós não conhecíamos a verdade, nós estávamos como tinha escama em nossos olhos, e quando nós conhecemos a verdade, né, as escamas elas são caem dos nossos olhos e nós recebemos da parte de Deus o pleno conhecimento, do que é o certo e do que é errado. Eu me lembro quantas vezes a gente saía para a gente vender ali aquelas drogas, para a gente vender ali aquele crack, para nós viver daquele dinheiro. Quantas vezes a gente achava que a gente estava fazendo tudo certo, sente que ao contrário nós estávamos fazendo tudo errado. Mas mesmo assim o Senhor estava nos guardando, mesmo nós no mundo do pecado, no mundo de horror, no mundo da concupiscência, no mundo errado, o Senhor estava nos preservando, o Senhor estava nos guardando. Quantas vezes mesmo no mundo o Senhor, Ele nos livrava, o Senhor estava nos guardando, o Senhor estava nos poupando, nos dando o livramento. E quantas vezes a família também do meu esposo, né, advertia ele acerca daquele trabalho a qual ele exercia, né, daquela função a qual ele fazia, porque diante da família estava errado, diante também da sociedade. Mas só que um determinado dia eu cansei daquela vida, né, propôs em meu coração. Eu me recordo como hoje, num domingo, eu coloquei no meu coração e eu disse: eu não quero mais isso, né, para a minha vida. Eu quero que o Senhor muda a minha vida. E eu coloquei no meu coração um propósito. Amanhã, foi num domingo, e no próximo dia, na segunda-feira, primeiro dia da semana, amanhã eu irei para a igreja, irei aceitar o Senhor, porque eu não quero mais viver nessa vida. E eu me recordo como hoje, quando eu estava chegando ali na casa da minha mãe, né, eu me deparei com meu esposo numa esquina. Ali ele estava embriagado, eu tenho esta recordância até hoje. E ali eu ainda não tinha aceitado o Senhor, mas através da minha atitude, né, através da minha ação, eu ganhei ele para o Senhor. Eu olhei para ele e falei assim: amanhã eu vou para a casa do Senhor, eu vou para a igreja, né, eu vou mudar a minha vida, eu não vou mais permanecer no mundo, né, fazendo essas coisas do mundo. E eu vou aceitar o Senhor como meu Salvador.
eu vou aceitar a Cristo na minha vida. E ali ele não perdeu também o tempo e nem a oportunidade, né? Ali ele começou a chorar, ele começou a se arrepender com as práticas mundanas. E ali ele aceitou o meu convite de nós, no outro dia, para a casa do Senhor. No outro dia a gente foi. E ali eu recordo até hoje que quando o pastor estava pregando aquela palavra, eu contava as horas, contava os segundos, minutos, para que o pastor viesse fazer, né, um apelo aquele dia para mim ir até a frente com meu esposo e nós aceitar o Senhor como Salvador. Mas só que naquele dia o pastor ele esqueceu de fazer o apelo. E ali quando terminou o culto, eu recordo até hoje, quando terminou o culto, que o pastor passou a bênção apostólica, ali eu levantei as minhas mãos e falei que eu queria aceitar o Senhor. E ali eu fui até a frente, aceitei o Senhor como meu Salvador, juntamente com meu esposo. E ali o Senhor ele começou a trabalhar na nossa vida. Eu quero te dizer que o trabalhar de Deus não é de um dia para a noite. É como na palavra do Senhor está escrita, que eu li em Salmos, número 37, versículo 5. Quando nós entregamos, o Senhor ele se responsabiliza de nos tratar, de nos moldar, de nos libertar. É o Senhor que tem poder de mudar, de restaurar. É o Senhor que tem poder de entrar na mente do homem. É o Senhor que tem poder de entrar na mente, né, da mulher. É o Senhor que tem poder de entrar nos nossos corações e de transformar, de libertar, de restaurar. É o Senhor que tem poder, que tem autoridade de trazer a nós o pleno conhecimento da verdade. E ali quando a gente aceitou o Senhor como único e suficiente Salvador, ali nós nos tornamos como uma criança, como nasce, né, uma criança, a criança ela vai ter o que? Todos os cuidados de uma mãe. Assim o Senhor ele vai ter o que? Um cuidado para aquele que aceita Ele como Salvador. O Senhor vai trazer sobre ele o que? O leite, né? Vai trazer sobre ele a palavra. O Senhor vai trazer sobre ele o conhecimento, né, das coisas que ele tem que fazer a partir do momento que ele aceita o Senhor. O Senhor vai começar a fazer o que? A ensinar para ele a forma, né, a qual ele deve ir, a qual ele deve seguir, a qual ele deve prosseguir. E algo que me marcou muito quando nós aceitamos o Senhor, o meu esposo, ele aceitou o Senhor como Salvador. No mesmo dia nós aceitamos o Senhor. E ali o Senhor começou a trabalhar no coração dele. E tudo que nós havia adquirido, tudo que nós havia comprado, né, do tráfico, por mais simples que foi, por mais pouco que foi também, ali o Senhor colocou no coração dele para que ele viesse pegar tudo aquilo, né, que nós havia possuído, que nós havia comprado, que nós havia até trocado mesmo com o crack, né, para nós pegar tudo aquilo e vender. E nós começar do nada, nós começar do zero. Então o que ele fez? Ele mesmo, novo convertido, ele teve, né, ali o desejo no coração, a qual o Senhor colocou no coração dele, para que ele viesse desfazer tudo aquilo que outrora nós havia conquistado no mundo do tráfico, mas porém amaldiçoado. Por quê? Porque não foi com trabalho, não foi com esforço, não foi suado. E ali quando ele vendeu tudo, né, que nós havia adquirido, ali o Senhor começou a nos abençoar, a abrir as portas. Logo a gente marcou o batismo, né, porque nós estávamos com sede de nós batizar, de nós descer as águas, porque ainda por pouco tempo que nós tínhamos aceitado o Senhor, mas nós já tínhamos pleno conhecimento da verdade, do que é a verdade, né, do que é o verdadeiro caminho, né, que é o Senhor. Então ali a gente batizou no mesmo dia pela graça, pela misericórdia do Senhor. Mas quando eu aceitei o Senhor, ali eu não tinha casado ainda com meu esposo, a gente só se conhecia. E eu me recordo como hoje, eu fiquei muito feliz, muito alegre de ter aceitado o Senhor como meu Salvador. Mas porém, né, a minha mãe, como eu contei o testemunho anteriormente,
né, do lar qual eu vim, do lar qual eu cresci, né, a qual eu vivenciei muitas idolatrias, né, coisas terríveis, a qual ali a nossa mãe colocava a gente para prostrar, né, diante de imagens, de esculturas. Ela olhou para mim e falou, né, Kaline, você sabe o caminho que eu te ensinei, né, agora vem vocês falando que agora vocês são crentes, né, que agora vocês estão dessa forma, vocês sabem o caminho que eu ensinei para vocês, né, porque no conhecimento dela, o caminho, né, que ela tinha nos ensinado e diante dos olhos físicos dela, o caminho que ela estava vendo que nós agora estávamos seguindo diante dela estava totalmente errado, porque o caminho que outrora ela ensinou para nós foi um caminho de idolatria, porque já veio, né, de família. Então, quando chegou até a nós, aos filhos, né, houve esse contrito, né? Mas só que mesmo nós sabendo que ela não havia gostado, não havia concordado ali com a nossa decisão, nós continuou a permanecer na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. E ali nós fez totalmente diferente. Em vez da gente combater, em vez da gente falar, né, sobre a idolatria ali dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque ainda eu não tinha casado, nós começamos a orar, a pagar o preço, né, colocar na presença do Senhor a nossa família, a nossa casa, a nossa parentela. E passando-se um período, um tempo, né, o Senhor abriu a porta, me deu a oportunidade, Deus está casando, né, com meu esposo, pela graça e misericórdia do Senhor. E passando-se um tempo, passando-se um período, a gente começou a orar, a gente começou a pagar o preço. Eu quero te dizer através desse testemunho, quantos filhos, né, quantas mães que servem ao Senhor, e muitas das vezes o pai que seja, né, está totalmente diferente dos caminhos a qual o filho está, como outrora, né, eu contei sobre o caminho a qual eu estou e o caminho a qual ela estava. Quantos pais que servem o Senhor verdadeiramente, muitas das vezes os filhos não querem servir. Eu quero te dizer, mãe, eu quero te dizer, pai, não perca a esperança. Eu quero te dizer que se você perseverar, que se você colocar na presença de Deus, o Senhor, Ele pode resolver, o Senhor, Ele pode entrar, né? O Senhor, Ele pode remover a dureza do coração. O Senhor, Ele pode tirar o impedimento. O Senhor pode tirar o vício, o Senhor pode tirar a idolatria. O Senhor pode tirar toda barreira que impede. Porque quando o Senhor, Ele tem um propósito de salvação na vida de uma família, na vida de uma parentela, não importa qual seja a situação a qual aquela pessoa está passando, está vivenciando, né, está enfrentando, eu quero te dizer que quando o Senhor, Ele tem um projeto na vida de uma família, não tem nada que possa impedir, não tem nada que possa deter, não tem nada que possa parar os planos de Deus, o projeto do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o amanhã só pertence, né, a Ele, e as suas misericórdias são grandes. E ali eu recordo que quando a gente anunciou acerca, né, da nossa conversão, nós ter aceitado o Senhor como Salvador, ali a gente passou essa luta, mas só que a gente começou a falar do Senhor e eu me recordo como hoje, quantas vezes a gente falava, né, do Senhor para ela, para minha mãe, e ali dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, a palavra do Senhor não era aceita, né, a palavra do Senhor era negada, né, a palavra do Senhor, ela não queria abrir o coração dela para que a palavra de Deus viesse entrar. Mas nós sabemos que por trás de tudo, né, existe um adversário que tenta prender, né, a pessoa no mundo da idolatria, que tenta prender a pessoa para que a pessoa não venha receber da parte de Deus o pleno conhecimento, né, do que é o certo e do que é o errado. E ali eu me recordo quantas vezes eu ia para a casa do Senhor e ali eu chamava, convidava, né, a minha mãe, e ali ela não queria, né, receber aquele convite, né, ela negava, ela rejeitava, mas só que eu não desisti, né, as minhas irmãs também não desistiram de continuar chamando, né, a gente não pode desistir porque a salvação do Senhor,
né, ela é para todos. E quando o Senhor levanta, né, um remanescente na família, nós não podemos ficar de boca fechada, nós temos que falar da grandeza, da misericórdia do Senhor, porque a misericórdia do Senhor, ela não veio só para alcançar um, a misericórdia do Senhor veio também para alcançar a todos da nossa casa, né, alcançar a nossa família, a nossa parentela, alcançar aqueles que outrora estavam, né, no mundo de treva, mas que agora foi alcançado pela misericórdia, pelo perdão e pelo amor do Senhor. E passando-se um tempo, Deus começou a trabalhar naquele coração duro, naquele coração incrédulo, naquele coração que tanto rejeitava o chamado do Senhor, aquele coração que todas as vezes que a gente abria a nossa boca para falar do Senhor, para cantar hinos da harpa dentro da casa da nossa mãe, para colocar ali um testemunho, né, para falar ali da misericórdia, para falar da palavra do Senhor. Quantas vezes, né, as irmãs iam ali nos visitar e ali ela rejeitava, né, ela não queria, ela saía de perto da gente, mas só que nós entendíamos que o coração dela, né, estava endurecido. Mas passando-se um período, né, um tempo, o Senhor começou a quebrantar o coração dela. Eu me recordo como hoje, que eu tinha uma Bíblia, e quando a minha mãe olhou para aquela Bíblia, ela gostou muito, né, daquela Bíblia, e ali eu peguei aquela Bíblia e presenteei ela, dei para ela aquela Bíblia. E ali mesmo a minha mãe, daquela forma, com o coração endurecido, todos os dias, ela lia a palavra do Senhor. Quantas vezes eu entrava ali no quarto e eu contemplava, né, a minha mãe lendo a palavra do Senhor. E ali todas as vezes que ela pegava aquela Bíblia, né, ela abria ali a palavra do Senhor, ela tinha um almejo, né, por a palavra. Então ali nós já podemos ver que o Senhor, Ele estava agindo, né, que o Senhor estava já operando, que o Senhor já estava trabalhando no seu interior. E ali a gente começou a lançar a semente, né, a semente da palavra, a semente da perseverança. Porque quando a gente persevera em convidar os nossos para a casa do Senhor, você pode receber 9 nãos, mas no 10º, eu quero te dizer que o Senhor, Ele vai fazer, o Senhor, Ele vai tocar, o Senhor, Ele vai agir. E passando-se um tempo, ali o Senhor toca, né, no coração dela para que ela possa aceitar, né, o Senhor como Salvador. Então ali a minha mãe, ela foi para a casa do Senhor. Ali a minha mãe, ela se rendeu aos pés de Jesus, aos pés, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo que o verdadeiro Deus é este Deus, não o Deus que outrora ela servia, não os deuses que outrora ela adorava, que ela entendia que aquelas imagens de escultura, né, era o seu Deus. Eu quero dizer que só existe um Deus, mas só que na consciência dela, quando ela adorava aquelas imagens de escultura, ela tinha na sua consciência que ele era um Deus para ela. Mas só que aqui na palavra do Senhor está dizendo que uma pessoa que adora imagens de escultura, torna-se como aquela imagem de escultura, porque a imagem de escultura, ela não tem poder de levar a pessoa, né, de conduzir a pessoa. Mas o Senhor, Ele é poderoso para conduzir a nossa vida. Então, como a palavra do Senhor diz, que em vão, né, torna-se aqueles, né, que adoram imagem de escultura, não desfazendo outras religiões. Mas através desta palavra, nós temos o pleno conhecimento que só existe um Deus, né, que só existe um Senhor, que só existe um Salvador, que é Jesus Cristo. Então, ali passando um período, um tempo, né, ela almeja no seu coração de descer as águas, né, de ser batizada. E ali o Senhor Jesus, Ele permitiu que ela fosse, né, batizada, né, que ela fosse transformada, que ela fosse regenerada. E o Senhor, então, o que o Senhor Ele fez, o Senhor preparou ela, né, o Senhor preparou, o Senhor deu a oportunidade para que ela viesse aceitar o Senhor.
Mas eu quero te dizer através desse testemunho que o Senhor, Ele levantou um na família. E eu quero te dizer assim como o Senhor levantou um na minha família, dentro da minha parentela. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele também vai levantar alguém dentro da tua casa. Talvez você vive num mundo de lamaçal de pecado que às vezes você olha para a direita, olha para a esquerda e você vê que tudo está perdido, né? Que nada vai mudar. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que Ele pode mudar. Existe um Deus que pode transformar o mais vil pecador em um adorador, né? E reconhecer a soberania, a graça, a misericórdia do Senhor. A palavra do Senhor diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O mundo aí fora diz que é sorte. Eu tenho sorte. Não é sorte. Eu quero te dizer que mesmo a gente estando no mundo, como outrora eu me encontrava, a minha família se encontrava, o que estava nos guardando, o que estava nos poupando, era a misericórdia do Senhor. Porque se não é a misericórdia de Deus, como a palavra do Senhor, ela diz, o inimigo já tinha nos tragado vivo. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem um propósito de salvação na tua vida. O Senhor, Ele tem propósito de salvação na tua parentela. Nada está perdido, né? Nada está em vão, porque quando o Senhor, Ele separa o Senhor também Ele vai separar o restante da família. E eu quero te dizer que aqui através desse testemunho, para aumentar a tua fé, que falta poucas pessoas da minha família, da minha parentela, para se render aos pés de Jesus. E eu estou aqui contando esse testemunho para te dizer que o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, né? O homem, ele faz acepção de pessoas, mas eu quero te dizer que existe um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, um Deus criador dos céus e da terra, como na palavra do Senhor está escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o desejo de Deus, né, a vontade do Senhor, é que ninguém se perca, mas que todos venham chegar ao pleno conhecimento da verdade, o pleno conhecimento da salvação. E eu quero te dizer através desse testemunho que assim como o Senhor, Ele mudou a minha vida, mudou a vida do meu esposo, né? O Senhor me deu 2 filhas, pela graça e misericórdia do Senhor. Uma chama Kelly Cristina, a outra chama Késia. E eu quero te dizer que o Senhor me deu uma família, que o Senhor nos honrou, hoje pela graça, pela misericórdia, não para nos vangloriar não, mas para a honra e para a glória do Senhor. Hoje nós somos pastores pela misericórdia do Senhor. E através do nosso testemunho, aonde o Senhor nos levou, e aonde o Senhor tem nos levado até hoje, pela graça, pela bondade do Senhor, não por nós, mas quando nós testemunhamos para as outras vidas, para as outras pessoas, também é uma pregação. E quantas vezes nós já ganhamos também vidas, né, para o Senhor, almas para o Senhor, através do nosso testemunho, de nós ter testificado, né, da grandeza, da misericórdia do Senhor. Quantas pessoas que hoje, né, estão na casa do Senhor, que estão bem vestidas, mas só que esquece da onde o Senhor, né, tirou. Quantas vidas que outrora estavam no pecado, que outrora estavam no mundo de prostituição, no mundo do adultério, no mundo da idolatria, como outrora estava, também no mundo do tráfico, que outrora estava com meu esposo, mas só que a gente ainda não tinha o pleno conhecimento e esquece de falar da onde o Senhor te tirou. Eu quero te dizer através desse testemunho que você não pode esquecer em momento algum da onde o Senhor te tirou, porque através do nosso testemunho tem muitas vidas que estão caídas no tráfico, tem muitas vidas que estão caídas na idolatria,
Tem muitas vidas que estão caídas no mundo do pecado, que ainda não têm o pleno conhecimento, o que de fato é o verdadeiro caminho, é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Senhor. E quando nós testificamos, como eu estou aqui falando, da grandeza desse Deus, da misericórdia, do amor do Senhor, de ter nos alcançado, de ter nos aceitado, mesmo estando no mundo de pecado, de horror, o Senhor não olhou para o nosso pecado, mas o Senhor olhou que verdadeiramente nós havíamos se arrependido, né, de ter feito tudo aquilo, de ter trabalhado para o adversário, né, de estar ali perdendo o nosso tempo. E quando nós estamos na presença de Deus, nós não estamos perdendo o nosso tempo, nós estamos ganhando. E quando nós estamos ganhando, nós não só queremos ganhar para nós temos que lembrar que também à nossa volta, que também tem muitas pessoas que também estão necessitadas de serem alcançadas pela palavra do Senhor. Mesmo pessoas que serviam ao Senhor, que passavam ali na rua, onde a gente morava, onde eu morava com a minha mãe. Pessoas que serviam ao Senhor não paravam para testemunhar, para falar, para convidar, para ir para a igreja. Muitas pessoas passavam pela gente, mas só que não convidavam a gente para ir para a casa do Senhor. Mas o Senhor usou alguém dentro da minha casa, da casa da nossa mãe, para nos levar, para nos convidar, para ir para a casa do Senhor. Quando nós convidamos alguém para ir à casa do Senhor, nós estamos compartilhando o que nós recebemos, que foi o amor, a graça, a misericórdia do Senhor. Então eu quero te dizer através desse testemunho, abre a tua boca, fala o que o Senhor Ele fez na tua vida, testifica da onde o Senhor Ele te tirou, testifica da onde o Senhor Ele te levantou, da onde o Senhor Ele te arrancou, porque pelas nossas próprias forças, nós não temos força de sair do mundo, mas foi pela boa vontade de Deus, do Senhor ter nos resgatado, do Senhor ter nos colocado de pé, do Senhor fazer conosco como Ele fez com aquele filho pródigo. O filho pródigo, ele conhecia a verdade, o filho pródigo, ele tinha um pai, o filho pródigo, ele tinha um irmão, o filho pródigo, ele tinha ali os servos, o filho pródigo, ele tinha uma família, ele tinha um lar, mas só que ele não estava satisfeito com a família que ele tinha. Assim também o Senhor, Ele quer fazer o quê? O Senhor quer que venhamos reconhecer que o Pai, Ele está de braços abertos. Quando aquele filho pródigo, ele saiu de dentro da sua casa, dentro do seu lar, o Pai, Ele ficou esperando. E eu quero te dizer através desse testemunho, o Pai, Ele está te esperando. Não importa qual seja o pecado que você se encontra hoje no mundo do pecado, eu não sei. Mas eu quero te dizer através desse testemunho que o Pai, Ele está de braços abertos para te receber, para te dar um abraço, para te perdoar. E a palavra do Senhor diz que quando aquele filho pródigo, ele retorna para a casa do Pai, o Pai dá um abraço nele. O Senhor, Ele quer te abraçar, o Senhor quer te perdoar. E a palavra do Senhor diz que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus, porque até os anjos se alegram pela salvação daquele que outrora estava perdido. E aqui eu quero finalizar o meu testemunho, e a palavra que eu tenho neste momento é palavra de gratidão. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele é misericordioso, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcança todos aqueles que estão verdadeiramente dispostos para abrir o seu coração, para aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. E eu quero te dizer através desse testemunho que Jesus, Ele pode te salvar, que Jesus, Ele pode te perdoar, que Jesus, Ele pode transformar a tua vida, transformar a tua família, transformar o teu casamento, transformar a tua parentela. E o Senhor Jesus, o prazer do Senhor é de mudar a tua história, o prazer do Senhor é de mudar a tua vida. Não importa onde você está, talvez você está caído, mas eu quero te dizer que existe um Deus que perdoa, e o Senhor, Ele está disposto
para pegar nas tuas mãos e te levantar e te fazer filho dele, herdeiro e co-herdeiro de Deus. Esse é o meu testemunho. Eu creio que Deus irá falar ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma oração pela tua vida. Aonde você se encontra, eu não sei, aonde você se encontra nesse momento, eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem poder de te visitar, o Senhor, Ele tem poder de ir ao teu encontro neste momento, e eu quero orar pela tua vida neste momento, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, Pai, eu venho neste momento, Senhor, colocar diante de Ti, Pai, a minha vida, a minha família. Senhor, eu venho colocar diante do Senhor, meu Pai, esta vida que está, Senhor. Senhor Jesus, ouvindo este testemunho, ouvindo esta oração. Pai, que o Senhor possa visitar neste momento, Pai, que o Senhor possa resgatar, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa transformar. Pai, que o Senhor possa ir de encontro. Senhor, se tem alguém enfermo, que o Senhor possa curar. Papai, aonde estiver alguma pessoa, Senhor Jesus, que está precisando de cura, de libertação, que o Senhor possa, Pai, enviar o teu anjo, que o Senhor possa libertar, que o Senhor possa restaurar. Meu Deus, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, ó Pai, quando Pedro estava preso, Pai amado, porque Herodes prendeu, Senhor, Pedro para não pregar a tua palavra, mas o Senhor enviou o teu anjo, Senhor, ali naquela prisão, abriu, Pai, as portas, Pai amado, e livrou o teu filho, Senhor. Pai, eu te peço neste momento, vai de encontro desta família, vai de encontro deste filho, vai de encontro desta filha, Pai, vai de encontro deste irmão, desta irmã, Papai, vai de encontro deste pai, desta mãe, Senhor, desta casa, desta parentela. Papai, se alguém que está enfermo, que o Senhor possa curar, Papai, que o Senhor possa restituir, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa abençoar, Papai, que o Senhor possa abençoar, prosperar, abrir as portas. Senhor, vai de encontro, Pai, vai adiante. Senhor, vai quebrando as correntes, os ferrolhos, as portas de bronze. Alcança, Pai, esta família, alcança, Pai, este esposo, alcança, Senhor, esta esposa, este filho, esta filha. Papai, alcança, Pai, esta parentela. Senhor, é o que eu te peço neste momento, Senhor, meu Deus, vai salvando, Papai, vai libertando, vai curando, restaurando, Senhor, vai restituindo, ó Pai, porque Tu és o único Deus, o único Senhor, Tu és o único Salvador, ó Pai. Eu te peço neste momento, Papai, abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.